A gente estava brincando que ontem, depois do eclipse, aconteceu o apocalipse, né? E foi um vendaval muito grande. Eu estava terminando de instalar uma câmera lá em casa e começou aquele vendaval e a casa ficou toda suja, que o vento entrou com sujeira e tudo. Mas até nesses detalhes, por mais que a gente pense que é uma destruição, Deus está sob o controle de tudo, né? Amém? A gente está sem energia, não sei se chegou energia em casa, mas quando eu saí ainda estava sem energia, em casa ainda. Mas acredito que chegar agora, em nome de Jesus, já vai ter energia lá. E eu sou acostumado, vocês sabem que eu sou parte tecnológica, né? Eu gosto de estar com o tablet aqui, eu tive que fazer isso aqui, ó, tudo no papelzinho hoje, anotações, porque isso estava sem computador. Eu tinha que economizar o máximo que eu tinha do meu celular ali para não gastar energia. Mas aquilo que a gente falou aqui naquele culto de ações de graças, que cada um deu seu testemunho, Deus ele age nos detalhes. Então pode ser no papel, pode ser no tablet, pode ser na mão, ele usa o seu servo, ele usa quem ele quer. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, a gente vai ler do versículo 1 ao 10. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Amém? Diz assim a passagem. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos. Ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Deus, diante aqui da Tua palavra, Senhor. Venha falar conosco, Senhor, nesse lugar. Que não seja aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo, Senhor, que vem do Teu alto e sublime trono, Senhor, para nossas vidas, Pai amado. Que possamos sair daqui, Senhor, de forma transformada, Senhor. Não da mesma forma como entramos, Senhor, mas diferente, Senhor, resplandecendo a Tua glória, Senhor. A partir do momento que passarmos para essa porta, irmos para a nossa casa, Senhor. E amanhã, Senhor, quando, Senhor, encararmos, Senhor, mais uma semana, Pai amado, pela qual, Senhor, Tu colocaste diante de nós, Senhor. Eu te peço, abençoa cada um nesse lugar. Abençoa aqueles que estão na live, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Essa é uma passagem que todos conhecem, tá? A história de Zaqueu todos conhecem. Eu me lembro desde criança, tempo da EBF, escola dominical. Eu acho que foi uma das primeiras histórias que eu ouvi da Bíblia, foi a história de Zaqueu. A gente tinha até músicas, né, infantis que contavam essa história de Zaqueu. E todos conhecem, mas a gente vai tirar algumas lições aqui da história de Zaqueu, tá? E a gente tem uma visão aqui, que é a visão de Lucas, tá? Ele começa dizendo que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. E o primeiro detalhe aqui é que o nome de Zaqueu significa puro, tá? É puro. Só que o publicano naquela época ele não era bem visto, tá? Pela a sociedade
ali pelo povo de Israel. E ele era chefe desses publicanos, ou cobrador de impostos. Seria como se fosse uma Receita Federal aqui no Brasil hoje, que ela se cabe de fazer essa cobrança de tributos e impostos. Tá? Falando em Receita Federal, eu vou contar um breve testemunho de um amigo meu, na verdade. Queria perguntar para vocês, esse ano aqui, quem já viu o carro da Receita Federal aqui em Paraupebas? Alguém viu? Só a Soraya? Só um. Então, assim, é uma coisa rara a gente vê, mas tem. Então, assim, um amigo meu, eu estava em Barcarena, semana retrasada, eu conversando com ele, e ele me falou assim, Adriano, Deus, ele é maravilhoso. Eu falei, por quê? Ele falou, tu sabe que eu estou estudando para o concurso, né, da Polícia Federal, e hoje ele é concursado, é do Estado, trabalha para o Detran, mas ele é uma pessoa totalmente esforçada, dedicada nos estudos. Ele for na casa dele, são vários livros, vários estudos que ele compra, cursos. Então ele está ali se dedicando para a Polícia Federal. E ele falou assim que algo incomodou o coração dele, que ele sentiu aquela vontade de fazer o curso, ali o concurso para auditor da Receita Federal. E aquilo está incomodando ele, e ele falou assim, eu não sou de fazer isso, mas eu fiz. Eu falei para Deus, Deus, eu estou com esse incômodo de estudar, começar a fazer o estudo ali, né, para mudar, em vez de fazer a Polícia Federal, eu vou fazer da Receita Federal, para ser auditor da Receita. Mas eu quero que tu me dê um sinal. Então, o sinal é esse aqui. Se daqui dos dias para frente, se eu ver um carro da Polícia Federal, eu estava fazendo para a Polícia Federal. Se eu ver um carro da Polícia Federal, eu vou confirmar que é para mim continuar estudando para a Polícia Federal. Mas se eu ver um carro da Receita Federal, eu vou entender que é uma confirmação para mim poder estudar para a Receita Federal. E ele estava contando que ele estava na frente da casa dele. E lá em Barcarena também não é comum passar carro. Geralmente a gente vê o carro da Polícia Federal lá, porque faz algumas ações ali na parte industrial. Mas ele falou que estava conversando com um amigo e de repente ele viu um carro da Receita Federal passando. Só que não era um carro, era dois. Dois carros da Receita Federal. Ele falou, Adriano, tu sabe que aqui não passa carro da Receita Federal. E eu vi dois carros da Receita Federal. E eu falei para ele, cara, isso é confirmação. Deus não quis só mandar um, mas mandou dois para te ver, para dizer assim, olha, estuda para a Receita Federal. Então, ele mudou todo o estudo dele, comprou os cursos referentes ao auditor da Receita Federal e começou hoje a estudar sobre isso. Então, assim, o que isso nos traz? Às vezes, a gente precisa conversar com Deus e pedir algo para Ele. Às vezes, a gente está precisando de alguma coisa e a gente não pede para Ele. Às vezes, a gente pensa que Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária, algo... Não. Às vezes, você precisa apenas pedir uma confirmação para Ele. Às vezes, essa confirmação só está na questão de você pedir. E ele pediu. É algo ousado. Eu não pediria daquela forma, mas ele pediu. Agora eu vou começar a pedir dessa forma também. Senhor, me mostra assim, assim, assada. E ele teve a resposta dele. Então, Deus, ele trabalha nesses mínimos detalhes dessa forma com a gente. Mas voltando para o texto. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Tá? E vamos guardar isso, ele era rico. Tá? Uma das posições dele ali, naquele período que ele era rico. Tá? E o versículo 3, a gente vai discorrer aqui o texto, fala assim, ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e por causa que ele era o quê? Ele era de baixa estatura, né? Eu não sei mais ou menos que tamanho ele poderia ter ali. Não deu tempo de estudar para verificar o que é que os estudos dizem sobre isso, mas eu imagino, as pessoas falam que ele era basicamente ali no tamanho de um anãozinho, não sei, tá? Mas ele era de baixa estatura. Então eu imagino, eu não sei, uma multidão, imagine só uma multidão e uma pessoa não consegue enxergar Jesus por causa daquela multidão. Então ele era bastante baixo. Mas o que era interessante aqui, Zaqueu, olha o que o autor diz, procurava ver quem era Jesus. Tá? Então ele não estava naquela multidão por acaso ali.
Ele não estava para poder ver um homem ali qualquer que naquela época estava na moda porque curava curava os aleijados, os cegos, perdoava os pecados, mas ele tinha o interesse de conhecer a Jesus de verdade. Então ele procurava ver quem era Jesus. E a pouca estatura dele não foi um empecilho para ele deixar de procurar. E isso reflete para a gente também, às vezes, a gente quer buscar a Deus, quer aprender um pouco mais da palavra, eu quero estudar mais a Bíblia, esse ano eu vou estudar. Eu gosto de brincar que o dia da mentira não é dia 1º de abril, o dia da mentira é do dia 31 para o dia 1º, que a gente promete tudo, fala, a gente, olha, Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, de capa a capa. Esse ano eu vou fazer jejuns, vou fazer orações, vou fazer isso, aquilo. Mas a gente acaba não fazendo. Então, Zaqueu, ele tinha um interesse, ele tinha a vontade de procurar saber quem era esse Jesus. E a pequena estatura dele não impediu ele de buscar. Versículo 4 fala, e ele correndo adiante, subiu em uma árvore. Aqui fala que era uma sicômora. A gente tem outras traduções que falam que era uma figueira brava. E ele subiu nessa árvore. Para o quê? Para vê-lo. Olha só, ele tinha interesse. A pouca estatura dele não impediu ele de buscar. Ele viu uma solução ali. Tem gente que procura um problema para cada solução. Tem gente que procura um problema para cada solução. E Zaqueu não. Zaqueu não deixou a multidão abater ele. Zaqueu não deixou a sua pouca estatura. Ele poderia reclamar para Deus, Deus, por que tu me fez tão pequeno? Eu poderia ser um alto, 1,90 m, assim eu poderia ver Jesus. Não, ele não deixou isso abalar ele, mas ele procurou algo, ele procurou uma solução. Ele viu uma árvore, e viu que naquela árvore ele poderia subir, e ali ele poderia ver Jesus. E versículo 5 diz, e Jesus ao chegar naquele lugar, olhando para cima, o viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar na sua casa. Eu gosto de uma tradução que diz, hoje convém que eu fique na sua casa. Amém? Então a gente vê alguém que está procurando Jesus, e a gente vê Jesus procurando também essa pessoa. Zaqueu, ele era tido como um pecador, e Jesus era amigo dos pecadores. Um dos motivos da revolta do povo judeu era isso. Ele sentava com publicanos, sentava com prostitutas. E Jesus, ele veio justamente para os pecadores, para resgatar aqueles que se haviam perdido. E a gente vê aqui que quando há um interesse da nossa parte de buscarmos a Deus, de querer ter mais de Deus na nossa vida, Ele olha para nós. Independentemente se a gente está ali numa árvore. Eu não sei qual é a árvore que você está hoje, mas Deus, Jesus, Ele olha para você. E o detalhe, Ele não chamou você, fulano de tal, e eu fico imaginando assim, o que chamou a atenção de Jesus ali para Zaqueu? Não sei se ele pensou que, eu imagino, né? A gente vai lendo a Bíblia e a gente vai imaginando coisas, mas eu acredito que não era só Zaqueu que subiu naquela árvore, eu acho que tinha outras árvores lá, várias crianças também subiram naquela árvore. De repente, será que ele viu Zaqueu? Rapaz, aquela criança ali é diferente, acho que é uma criança muito velha para estar ali. Mas não foi isso, foi o interesse, a vontade de Zaqueu de buscar a Jesus, que fez Jesus olhar para ele. E Jesus não chamou ele de qualquer coisa, chamou ele de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Olha o comando, desce depressa, que hoje convém que eu fique na tua casa. Naquela época, eu acredito que a multidão ali imaginava que Jesus ia ficar na casa de algum sacerdote, ia ficar na casa de alguém da igreja. Era o comum para aquela época ali, era comum para o status de Jesus. Mas Jesus decidiu ficar na casa de um pecador, um cobrador de impostos. E olha só, Jesus falou, desce depressa. Versículo 6, e apressando-se, ele desceu e o recebeu com júbilo. Muitas das vezes a gente recebe um comando de Deus, e Deus quer pressa.
E às vezes a gente amola demais para fazer. Às vezes a gente amola demais para fazer. Quantas e quantas vezes eu já vi, eu já convivi assim, quantas e quantas vezes o pastor já pediu para você fazer alguma coisa aqui na igreja e você enrolou, e às vezes ele precisava de pressa daquilo ali. E uma vez ele me ligou, ele falou assim: Adriano, alguma coisa que eu fiz aqui, e ele está ouvindo na live, ele sabe disso. Eu fiz um serviço aqui na igreja, eu gosto. Deus me chamou para isso e muitas coisas aqui eu faço e eu fico feliz de poder ajudar na casa de Deus, porque eu sei que eu estou ajudando. O meu papel não é impedir o avanço do reino de Deus, mas sim trazer qualidade, trazer melhoras. Então, quando eu vejo alguma coisa, a lâmpada, a Lucimar às vezes me chama, a gente vai troca alguma coisa do vaso. E a gente instalou aqui para a live lá, né, para o curso de teologia, a gente instalou uma câmera. Na verdade, montei a câmera e instalei mais um switch, para a gente poder melhorar a qualidade lá para cima e poder fazer a transmissão, tanto ao vivo quanto gravar, né, o curso. E instalei, pastor, tudo ok, está funcionando, tal. E eu estava em Marabá nesse dia, e a pastora ligou para a Vanessa e falou assim: Vanessa, pede o Pix do Adriano. Aí ela falou: só pede. Aí ela me ligou: Adriano, ó, porque o pastor está aqui já engatilhado para passar um Pix para ele. Aí eu já sabia que ele queria me pagar por conta daquilo ali. Aí eu comecei a enrolar ele. Não vou passar. Porque, para mim, eu falei: não, aquilo ali é de coração, Mas ele falou assim, ele mandou uma mensagem para mim: passa o teu Pix agora. Agora. Aí eu falei: não tem jeito. Pastor, muito obrigado por ter me abençoado. Senhor, continue abençoando a sua vida, porque o Senhor tem abençoado demais a minha vida, a vida da minha família. E eu sei que isso foi do coração de Deus e do seu coração para a minha vida. Então que Deus continue ali abençoando a vida da pastora, porque vocês têm sido bênçãos para mim e para todos que estão aqui nesse lugar. Uma salva de palmas para eles. Então Jesus disse: desce depressa. E Zaqueu não pensou duas vezes, depressa ele desceu. E ele foi glorificando, outras versões dizem foi jubilando, ele foi alegre ao encontro de Jesus. E o versículo 7, a gente viu a visão do autor Lucas. Ele falou que Zaqueu era um homem rico e que ele era chefe dos publicanos. E a gente tem aqui uma visão da multidão sobre Zaqueu. Zaqueu, olha só, versículo 7, vendo isto, todos murmuravam dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. A visão da multidão sobre Zaqueu, que ele era um pecador. E naquela época, realmente, o cobrador de impostos, o publicano, ele era mal visto. Ele era considerado um traidor pelo seu povo, porque ele servia a quem estava oprimindo eles, que era naquela época Roma, os romanos. Então eles realmente eram considerados ali traidores. Então essa era a visão do povo para com Zaqueu. Versículo 8 diz assim: Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor. Olha só, ele disse ao Senhor, ele não disse à multidão, ele disse para o próprio Jesus: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Amém? É aqui que é o ponto que eu quero chegar. Não tem como eu e você ter um encontro com Jesus. E a partir do momento que ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, que não haja uma mudança, que não haja uma transformação. Aqui houve uma transformação, houve uma mudança na vida de Zaqueu. A gente pode dizer que isso foi uma metanoia também, tá? Uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E a gente enxerga aqui
um cobrador de impostos sendo generoso. Ele não era mais aquele cobrador de impostos que extorquia aquele que ele estava cobrando impostos, mas ele passou a ser generoso. Ele falou: Senhor, a metade dos meus bens, a metade das minhas riquezas, eu vou dar aos pobres. Houve ali uma mudança. Eu não sei o que Jesus conversou com Zaqueu ali, mas Zaqueu já estava à procura de Jesus. E Jesus trouxe algo para Zaqueu que fez ele mudar a sua vida. E ele fala: e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restituo quadruplicado. Pela lei, a lei exigia que ele devolvesse o montante e mais 20%. E decidiu dar 4 vezes mais daquilo que ele tinha tirado injustamente de alguém. Tá? Então, se alguém te injustiçou, não vá orar para Deus matar ele, não. Ora para que Deus dê a salvação, que de repente Ele vai te dar quadruplicado isso daí. Amém? 4 vezes mais. Então, a lei exigia que ele devolvesse só apenas o montante que ele estava devendo ali, que ele tinha extorquido, e ele devolvesse 20% acima desse valor. Mas ele não, ele decidiu dar 4 vezes mais daquilo que ele tinha extorquido. Então, houve uma mudança de mente, houve uma mudança de caráter. E aquele cobrador de impostos que antes era que extorquia, hoje ele é generoso. Antes, ele agia de uma forma que não agradava a Deus. Hoje ele pensa da forma como ele deve fazer para agradar a Deus. E aqui entra no contraste. Vamos ler Lucas, capítulo 18, capítulo antes. Lucas 18, versículo 18. Não, desculpa, já é Marcos. Marcos 10, versículo 17 e 31. Só recuar um pouquinho. Marcos capítulo 10, versículo 17. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele entristeceu-se com o que foi dito. E foi embora, afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Só aqui. Outras versões falam: é mais fácil, quão difícil um rico, entrar nos céus. Lembra que o Lucas falou que Zaqueu era uma pessoa rica? E aqui a gente tem uma outra história de uma pessoa também rica, na qual ele foi pedir para estar com Deus, e Deus falou para ele: entrega os teus bens aos pobres e segue-me. E eu gosto também de ficar imaginando aquele jovem poderia ter ajudado Jesus nas suas caravanas, no seu evangelismo, porque ele tinha dinheiro. Então Jesus poderia ter aceitado ele. Mas Jesus conhece o coração de cada um de nós. E ele sabia como é que estava o coração daquele jovem. Então eu imagino, isso é o Adriano pensando, não tem nada escrito, mas de repente, Jesus poderia estar testando o coração daquele jovem. Assim como ele fez com Abraão, com seu filho Isaque.
De repente, Jesus queria conhecer e poderia dizer para ele, não, meu filho, eu não quero a sua riqueza, pode continuar com ela. Eu só queria testar o seu coração, para ver se você estava preso às riquezas. Zaqueu, a gente entende a mudança de vida, essa mudança de mente, essa metanoia na vida dele. Ele não deixou mais as riquezas tomar conta da vida dele. Ele decidiu entregar a metade do que ele tinha aos pobres. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento, ele produz fruto, tem que ter fruto. Não adianta dizer que eu me arrependi, mas eu não gerar um fruto daquilo que eu me arrependi. Então, tem que ter, Adriano, hoje eu não peco mais. Hoje eu fazia aquilo e eu não faço mais. Hoje eu pensava assim, hoje eu não penso mais. E os frutos estão vindo desse relacionamento, disso que eu abri mão para estar com Jesus, para estar com Deus. Versículo 9 diz, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então, quão bom ver Jesus falar, hoje veio salvação para a tua casa. Hoje há salvação na sua casa. Eu não sei se todos aqui têm certeza da sua salvação. Mas uma coisa que a gente faz pensar que às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente diz que conhece a palavra de Deus, a gente diz que conhece os ensinamentos, conhece as leis, conhece o Jesus, mas Jesus ainda não está na nossa casa, ainda não está no nosso coração, na nossa vida. É possível, a gente viu a história aqui desse jovem rico que ele conhecia tudo. Ele poderia ser ali um exemplo, poderia ser, de repente, até uma pessoa que teria destaque na caminhada com Jesus como discípulo. Mas ele conhecia tudo, mas ele não tinha Jesus dentro dele. Não tinha aceitado de fato Jesus, a salvação não tinha entrado na vida dele. Assim como Zaqueu. Zaqueu decidiu aceitar Jesus, deixar Jesus entrar no seu coração. E Jesus fala, hoje veio salvação para essa casa, porque este também é filho de Abraão. Ele faz referência dizendo que ele não é qualquer pessoa. Ele é filho também como vocês vieram também de Abraão. E vocês estão abrindo mão de uma pessoa. Eu vim salvar aqueles que haviam perdido. Ele fala, versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Fazendo referência aqui ao bom pastor, que dá vida às suas ovelhas. Ele vai buscar, vai restaurar, vai salvar, trazer de volta a ovelha para o lugar de onde ela não deveria ter saído. E Jesus aqui ele expõe o propósito dele, que ele veio para nos salvar. O pastor Cirilo fala que se Adão não tivesse pecado, Deus continuaria sendo nosso Senhor, certo? Verdade? Olha só, Adão não pecou, Deus continuaria sendo nosso Senhor. Mas como Adão pecou, hoje ele não é só nosso Senhor, Jesus não é só nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele não é só o nosso Senhor, mas também ele é o nosso Salvador. E Deus, ele quer entrar na sua casa. E isso tem que ser todos os dias. Porque a gente pensa que às vezes Jesus está na nossa casa, mas ele não está. Às vezes a gente pensa que Jesus está na nossa casa e ele não está. Quantas e quantas vezes eu imaginei que eu estava bem na fé. Não, eu sou o cara. Mas Jesus não estava em casa. E Jesus não estava em casa. E eu não sei, essa é uma reflexão que eu trago para vocês hoje. Será que Jesus, de fato, eu posso estar aqui na igreja, mas de repente Jesus não está em casa? Zaqueu decidiu que Jesus ia ser parte da vida dele. Ele abriu mão, houve mudança. Se a tua vida, ela não tem mudanças,
diariamente, você vê que não está mudando, tem algo errado. Porque quando Jesus entra na sua vida, há mudança. E assim como discípulos, Paulo fala, vós sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, se Cristo... uma vez eu estava orando para Deus, eu falei, Deus, se eu sou um imitador teu, sou um discípulo teu, não é justo eu entrar na vida de alguém